pessoal, bem-vindos ao nosso canal do YouTube Infinito Afeto. Esse canal foi criado para que pudéssemos conversar assuntos de criança. Outro dia, o meu neto, que tem 9 anos e estuda numa escola internacional, me fez uma pergunta extremamente pertinente. Ele me perguntou: vovó, como as crianças aprendem a falar? Certamente, esta pergunta foi motivada pela dificuldade que ele está encontrando na aquisição do idioma estrangeiro. No entanto, esta mesma dúvida teve um imperador chinês do século XVIII que queria saber a todo custo como é que as crianças aprendiam a falar, como é que elas sabiam que língua falar, como é que elas sabiam onde elas nasceram para falar a língua correspondente àquele país. Então ele optou por fazer um experimento que ficou ali meio entre a ética e a ciência, que foi colocar 100 crianças em um galpão, na companhia de adultos, para que elas ficassem 100% bem assistidas no que dizia respeito à alimentação e aos cuidados, mas havia uma exigência: não podia ser dito uma palavra para essas crianças enquanto elas fossem cuidadas, trocadas, alimentadas. Silêncio absoluto. Bom, ao cabo de algum tempo, todas as crianças morreram, né? Elas não resistiram e não morreram por falta de alimentação, nem por falta de cuidados. Elas simplesmente apagaram. Isso porque é natural, aliás, que os pais se preocupem com a constituição física da criança. Ela está comendo, ela tomou chazinho, ela tomou suquinho, ela engordou, ela emagreceu, ela fez xixi, ela fez cocô, teve febre, não teve febre. O pediatra, por sua vez, ele se preocupa com o desenvolvimento físico, se a criança tem um desenvolvimento cefálico adequado, se tem um desenvolvimento torácico adequado, se já começa a sentar sem apoio, com apoio, se já está em 6 apoios para engatinhar, 4 apoios para 2 apoios, enfim, essas questões. Mas não há uma preocupação específica com relação à constituição psíquica. E a minha pergunta é exatamente essa: como é que as crianças começam a falar? Como é que as crianças começam a falar em nome próprio? Eu quero, eu não quero, eu gosto ou não gosto. Como é que as crianças começam a pensar pensamentos subjetivos, ou seja, pensamentos que são só dela? Você sabe? É sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. A constituição psíquica do bebê na primeiríssima infância, ela é fundamental. É assim, a coisa mais importante que tem, eu vou me arriscar a dizer aqui uma heresia, mas eu acho que é a pura verdade. No mundo, nada é mais importante para uma criança, que é um ser humano, do que a constituição psíquica. O bebê humano é o que nasce mais desamparado de todos os seres vivos. Ele não consegue se manter, ele não consegue se locomover, ele é 100% dependente do outro. Ele não se alimenta sozinho, diferentemente de um potro, diferentemente de um bezerro, que em poucas horas após o nascimento já estão nas 4 patas procurando o leite na teta da vaca. A criança não. Ela morre se ela não for 100% assistida pelo outro. Para que esse outro a assista, há de ter um laço, um envolvimento
afetivo com essa criança. Não basta ser um atendimento como foi feito com as crianças do imperador lá do século XVIII, imperador chinês. Não basta só dar a comida, dar o suquinho, colocar para dormir, dar o banho e limpar. Não. Ela precisa ter alguém que se envolva afetivamente, num laço afetivo com ela. Porque a partir desse envolvimento afetivo, desse laço afetivo, desse amar e considerar que aquela criança é um sujeito do desejo, que ela também terá desejos, que ela também terá vontades que são só dela, que ela não deverá ficar subjugada ao meu desejo ou ao desejo de qualquer outra pessoa, né, unicamente, eu preciso garantir que essa criança tenha, e a gente costuma dizer, esse outro, e aí nesse caso a gente usa a palavra outro com O maiúsculo, e todos os outros que acontecem na vida da criança, para que ela se constitua psiquicamente. Antigamente, e eu digo antigamente me referindo a mais ou menos 4 gerações passadas, isso era absolutamente tranquilo. Por quê? Porque quem tomava conta da criança, quem se encarregava da criança, quem, além de cuidar, conversava com a criança, era a mãe. A mãe, mesmo que ela não estivesse 100% do tempo disponível, e não há essa necessidade de ficar 100% do tempo disponível, ela estava por ali sempre que a criança precisasse, né? Eu tenho outra história interessante para falar nisso aí. Eu tenho uma sobrinha que mora fora e ela me consultou a respeito de qual seria o melhor lugar para ela deixar o bebê dela que havia acabado de nascer. Daqui 6 meses acabaria a licença dela, que ela se deu, porque nesse lugar que ela está não existe isso. Ela se permitiu fazer aí um stop de 6 meses para ficar com o bebê e depois ela gostaria que ele fosse para um daycare. E eu disse para ela, você vai ter muita dificuldade para encontrar um lugar que respeite exatamente esta necessidade, não só a singularidade, como também a questão da constituição psíquica. Ela falou, porque aqui a maioria dos lugares que eu visitei, eles têm hora marcada para trocar a criança, para trocar e para alimentar. Então a criança é trocada a cada 2 horas. E ela estava muito preocupada que a criança dela ficaria assada. E eu disse, ficar assada não é o problema. Você passa depois uma pomada e resolve. O problema é que durante 2 horas a sua criança ficará sem a interlocução de um adulto conversando com ela. Ela ficará num vácuo, ela ficará no abismo. Porque, como eu disse, a criança ela é absolutamente desamparada enquanto bebê. Absolutamente. E esse desamparo traz para ela uma angústia muito grande. O que é um bebê? Vocês já pensaram sobre o que é um bebê? Além de gordinho, 3,5 kg, ao redor de 3,5 kg, uns um pouco mais, outros menos, bem menos, né? 2 olhos, nariz, uma bocona, duas orelhas. E o que ele sabe? Ele não é nada. Ele não é nada. Ele não sabe o que é frio, ele não sabe o que é calor, ele não sabe o que é fome, ele não sabe o que é dor, ele não sabe nada, de nada. Isso que, com relação a isso que eu falo. Quem vai fazer esse bebê
aprender, entender o que são essas coisas, é o outro cuidador. E esse aprendizado é o que a gente chama, ou que pelo menos eu entendo como sendo a constituição psíquica do bebê. Quem vai se envolver com esse bebê para explicar para ele, quando ele está chorando desesperadamente, todo vermelho, e no caso a mãe ou a avó ou alguém próximo ao bebê, fala para o bebê: ai, meu amor, você tá com dorzinha de barriga? Acho que é dorzinha de barriga. Mamãe vai fazer massaginha, ou a vovó, ou a titia. Nessa hora, a mãe ou a avó, a tia, não sabem o que o bebê tem. Também não sabe. Ela faz uma suposição. Ela nomeia aquele desconforto a partir de uma referência dela, que ela teve, que foi passada para ela pela mãe, que foi passada para a mãe pela bisa, que foi passada pela tetra e assim por diante. Transgeracionalmente falando, quando a criança está vermelha e se contorcendo, eu acho que é cólica. E quando é cólica, o que a gente faz? Isso. Se não há esse envolvimento, se não há essa transmissão de saberes, esse bebê não se constitui. Então, ficar num lugar lindo, maravilhoso, onde todo mundo fala, inclusive, outra língua, ali com um bichinho mexendo, com a Peppa na televisão, não constitui ninguém. Para ser constituído, a criança precisa de um outro que fale com ela. Ela não é ainda, quando ela nasce, ela não é humanizada. Porque ela não tem, aliás, ela não é humana, porque ela não tem a linguagem. Para ela ser humanizada, ela precisa de um outro ser humano que vai humanizá-la. Vejam como isso é fundamental. Essa é a minha paixão. Assim, o que a gente faz com essas crianças cujas mães não têm tempo suficiente para ficar com elas? Elas estão todas assoberbadas de muito trabalho. Mesmo antes de nascer, a criança já é falada. Ela é falada pelos pais, ela é falada pelos avós, pelos tios, pelos membros da família, aqueles que estão mais próximos do casal. Então, fala-se sobre o nome, qual seria o melhor nome, sobre a profissão que ela teria, o que ela terá, com quem ela aparecerá, se será menino, se será menina. Então, os pais, antes da criança nascer, já constroem a história da criança, né? E quem é que vai reportar para essa criança depois, quando ela já tiver nascido, a história dela, para que ela possa se apropriar da história dela, para que ela possa se apropriar do nome dela, para que ela possa se apropriar dos desejos dela? Quem será esse outro cuidador? Normalmente, a mãe, mas também nos dias de hoje, pode ser quem faz a função materna, ou seja, quem fica com a criança enquanto a mãe está ausente, tanto na escola quanto em casa, né? O importante é que a escolha desse outro cuidador seja uma escolha que leve em conta tudo isso que a gente conversou aqui agora, né? Que haja uma disponibilidade do outro para além do só tratar, cuidar e banhar a criança, né? Que esteja para além, que ela queira conversar com a criança. Eu me lembro, eu sou a mais velha de 6 irmãos, aliás, de 5. E a minha mãe, eu ficava encantada com a minha mãe, porque ela conversava muito com os meus irmãos. E os meus irmãos caíam na gargalhada. A mamãe vivia falando bobaginhas, né? Que é a prosódia, né? Quando a mãe fala aquelas coisas com altos e baixos, né? Aqueles picos prosodiais.
Então, os meus irmãos morriam de rir. E um dia a mamãe falou a palavra angu. Angu, angu. E as crianças riam muito. Eu fiquei fascinada com aquilo, né? Como que a mamãe conseguia laçar os meus irmãos com uma coisa tão assim simples, né? Como a palavra angu, né? Então, assim, esse envolvimento, né? Esse olhar dirigido para a criança, isso é fundamental. Então, essa preocupação com quem vai ficar com o bebê não é uma preocupação bobinha, não, ao contrário. E eu acho que passa muito, né, nos dias de hoje, em razão da internet, das telas e etc., e muitos etc., eu acho que passa, sim, pela revisão da carga de trabalho que os pais têm hoje em dia, né? As crianças, elas suportam ficar longe dos pais um período, né? Mas uma coisa que ultrapasse a razoabilidade da ausência traz para elas uma angústia incomensuravelmente grande, né? Então, eu acho que tudo isso tem que ser pensado do jeito que a gente repensou uma série de coisas, né? Com a pandemia, sem a pandemia, e a gente vem repensando muitas coisas, né? A gente também precisa repensar, né? Quem vai constituir o meu filho, né? Ele será uma vítima dos algoritmos ou ele será, de fato, um sujeito do desejo, um sujeito pensante, um sujeito que, além de pensar, vai defender as suas ideias. O que eu quero para o meu filho, né? Isso eu acho que é fundamental nos dias de hoje. Eu não sei se vocês já devem ter percebido, né? Mas esse canal defende a criança, né? Eu sou 100% tendenciosa, né? Então, a minha meta é sensibilizar o adulto para a necessidade da criança, as necessidades que a criança tem, né? E a dependência das crianças de nós, os outros, tão importantes na vida dela, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, sugerir algum tema, eu continuo totalmente aberta a essas sugestões. E eu insisto que é muito bom falar para quem quer escutar. Até o nosso próximo encontro.